Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o gatinho, então, que eu mostrei pra vocês. Só que a gente não vai fazer ele branco, como eu coloquei lá na comunidade, como tem no meu Instagram. A gente vai fazer uma outra cor aqui, mas vocês podem fazer outras cores que vocês quiserem, tá? Aqui a gente vai fazer um gatinho siamês. Ó, então eu vou usar aqui eu vou usar a Amigurumi Soft, né? Que nem eu falei pra vocês, que são as duas lãs que eu uso, é a Balloon e a Amigurumi Soft. Eu tô com amor por essa Amigurumi Soft, porque ela deixa a peça um pouquinho maior que a Balloon. A Balloon, ela deixa um pouquinho menor. Mas a Amigurumi Soft é a mesma composição da Balloon, por isso que eu gosto de usar ela. Então, aqui a gente vai usar a cor 7062. E vou utilizar essa outra cor aqui, ó, que é um marrom mais escuro, que a cor é 7311. Então, a gente vai utilizar essas duas cores. Aí, a gente vai precisar também de uma agulha de feltragem. Isso aqui não tem necessidade da agulha de feltragem se vocês não tiverem, tá? É só para dar um detalhezinho lá no narizinho, como eu for fazer lá, vocês vão ver como que... Isso aí vocês vão ver se vocês vão precisar ou não. Não é extremamente fazer exatamente como que eu faço, vocês podem fazer do jeito de vocês. Aí vão precisar de uma agulha com ponta ou sem ponta, como vocês preferirem. A tesoura. E a agulha que eu utilizo aqui, gente, é a 2,5. Não dá pra vocês verem aqui, mas é 2,5 que eu utilizo, tá? Acho que aqui não dá pra ver porque ela não tá, nem aparece. Mas é 2,5 que eu utilizo. E aqui, como sempre, né, que vocês sabem que eu utilizo bastante o velcro. O velcro vai ser pra gente fazer os pelinhos do gato, tá? Pra quem já me acompanha aí sabe que eu utilizo bastante velcro pra fazer os meus amigurumi, né? É uma técnica que eu uso há muito tempo, nos meus bichinhos, então eu tô trazendo pra vocês. E deixa eu ver o que mais que a gente vai necessitar. E fibra siliconada também. E o narizinho, eu vou usar o próprio fio, tá? Eu não vou colocar narizinho de gato. E o olho que nós vamos utilizar, eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o olhinho. Como a gente vai fazer um gatinho siamês, eu vou utilizar o olho aqui, ó, de 15, tá? Ó, vou usar um olhinho de gato mesmo, número 15. Ó. Aí, vocês verem a cor do gatinho, vocês vão fazer um siamês, vão fazer um branquinho, vão fazer uma outra cor. Aí, vocês podem usar outra cor de olho. Eu vou usar aqui o azul, porque ele vai ser um siamês. Então, eu vou utilizar esse azul, número 15. Então, eu vou utilizar dois, né? Vou colocar aqui. Deixa eu deixar separadinho. Aqui os dois olhos. E as travas de segurança. Se eu esqueci algum material, gente, vocês lembrem que tem que assistir todo o vídeo, que às vezes no meio dos vídeos existem dicas. Então, eu vou dando dicas no decorrer do vídeo. Então, vocês têm que prestar atenção, assistir todos os vídeos, porque se vocês me perguntarem lá, eu vou falar assim, ó, tem lá no vídeo, tá? Eu não vou falar pra vocês, vocês vão ter que procurar dentro do vídeo, tá? Porque eu sei que é difícil você ter que ficar escutando eu falar. Gente, mas tem muita dica legal que eu dou nos meus vídeos aqui no YouTube. Se você prestar bem atenção, tem muitas dicas. Muita gente ainda me agradece porque tem bastante dica. Eu acho que de material é isso. Então, assistam todo o vídeo para ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, eu vou colocar no decorrer do vídeo, tá? Então, assistam o vídeo para vocês não perderem nada. Gente, eu vou pedir, eu não gosto de ficar pedindo essas coisas, porque acho que se perde muito tempo. Porque se vocês querem vídeo aula, é vídeo aula que vocês querem assistir, não eu ficar falando como eu já falei. Mas, gente, ajude o canal, compartilhem, curtam aí,
porque eu sei que muita gente comenta, eu sempre respondo, mas curte aí para que o YouTube entenda que meu vídeo é legal e ele comece a dar vazão nos vídeos, tá? Então eu agradeço muito se vocês curtirem, se não quiserem comentar, não quiserem compartilhar, tudo bem, mas pelo menos se você passou por aqui, dá seu like aí, dá uma curtidinha para ajudar o canal, tá bom, gente? Muito obrigado, vamos então a nosso gatinho. Então, o gatinho, eu vou começar pela cabecinha, que é a parte mais difícil, bem dizer, tá? Porque a cabeça a gente já vai fazer a orelha. Então, a orelha já vai ser junto com a cabeça. A gente vai fazer primeiro as orelhas, depois a gente faz a cabeça. E daí a gente vai colocar tudo junto, não vai ser costurado separado. É um novo jeito que eu aprendi de fazer e eu achei legal trazer para vocês, tá? Porque amigurumi ninguém gosta de costurar. Então eu sei quanto é ruim, porque eu também é uma partezinha que é bem chata. Se eu falar para vocês que eu gosto de costurar, eu vou estar mentindo para vocês. Então, eu vou começar a fazer as orelhas e vou deixar as orelhas em espera. Eu imagino que esse vídeo vai ter duas partes, porque como ele é bem detalhadinho, que vocês sabem que eu gosto de falar bem detalhado, e primeira parte eu quero que a gente faça todas as partes primeiro e depois a gente faz a montagem. Apesar que a orelha vai ser junto com a cabeça, as perninhas já vai ser junto com o corpo, então assim, vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Parece difícil, mas não é, bem fácil de fazer mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar pela orelhinha aqui. Eu vou começar com o marrom. Então, eu vou fazer um anel mágico aqui. E dentro desse anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. Ó, coloquei 5 pontos baixos. Agora, eu vou fechar o meu anel aqui. E vou fazer novamente aqui 5 pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto. Ó, então, fiz 5 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 5 aumentos. Eu vou ficar com 10 pontos baixos aqui. Então, fiz 10 pontos baixos, fiz 5 aumentos, fiquei com 10 pontos baixos. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 10 pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto aqui. Então, fiz 10 pontos baixos nessa carreira. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou ficar com 15 pontos. Então, fiz aqui um ponto baixo e um aumento, fiquei com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Fiz, então, a minha carreira de ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento e ficarei com 20 pontos baixos. Então, terminei a minha carreira aqui com 2 pontos baixos e um aumento. Nessa próxima carreira, eu vou subir aqui 3 carreiras de 20 pontos baixos. Então, são 3 carreiras fazendo ponto sobre ponto. Ó, então, aqui eu subi as 3 carreiras de 20 pontos baixos. Agora, aqui eu vou pegar e vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na ponta, ó. Vou cortar esse meu fio guia. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. E mais um pontinho.
Aí eu vou tirar, não preciso deixar um fio grande, porque eu não vou fazer uma costura aqui. Eu vou juntar essa orelha na hora que eu estiver fazendo a cabeça do bichinho, do gatinho. Então, não precisa deixar muito grande, só um tanto assim para que a gente consiga depois esconder esse fio. Então, ó, a gente vai precisar de 2 orelhas, vamos ter que fazer mais uma orelha assim. Então, eu vou fazer mais uma e daí eu volto para mostrar para vocês na sequência o que a gente vai fazer. Ó, então aqui eu fiz as 2 orelhinhas iguais. Agora a gente vai fazer a cabeça do gatinho. Então, para a cabeça, eu vou usar essa cor aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. Eu vou deixar um fio guia, como vocês sabem que eu uso o fio aqui para ser meu guia. Vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 7 pontos baixos. Então, fiz meus 7 pontos baixos, fechei o meu anel aqui. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 7 aumentos, vou ficar com 14 pontos baixos aqui. Fiz aqui 7 aumentos, fiquei com 14 pontos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento. Aí, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou fazer um aumento. Aí, vou fazer agora 4 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Então, são 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer novamente 4 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 17 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 17 pontos baixos, ponto sobre ponto. Fiz 17 pontos baixos nessa carreira, agora nessa próxima carreira eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento e uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, ou seja, até no final da carreira. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. Um aumento. Aí, vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer novamente 5 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 20 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento. Aí, vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, eu farei 5 pontos baixos. Um aumento. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento 2 vezes essa sequência. Finalizei, então, essa carreira aqui com 23 pontos.
Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. Então, vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes, finalizando a minha carreira com 2 pontos baixos. Ó, então, fiz uma sequência de 7 pontos baixos e um aumento 7 vezes. No final aqui, eu vou finalizar com 2 pontos baixos. No total dessa carreira aqui, eu fiquei com 30 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento, e vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou fazer aqui no começo 5 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Finalizei, então, essa carreira aqui com 37 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 37 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira com 37 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vou finalizar a minha carreira com 3 pontos baixos. Então, vou fazer 3 pontos baixos e um aumento no começo. E agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, ó, fiz uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Agora, aqui eu finalizo com 3 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com 44 pontos. Então, agora aqui eu vou subir 5 carreiras de 44 pontos. Eu vou fazer ponto sobre ponto, subindo aqui 5 carreiras, 44 pontos. Então, aqui eu subi as 5 carreiras de 44 pontos. Agora, a gente vai começar a colocar as orelhas. Nós já vamos colocar junto, nós não vamos costurar separado. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos. Vou pegar a primeira orelha aqui, ó, e vou dobrar ela no meio. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vou dobrar ela no meio aqui pra ficar certinho. Lembrando que aqui na orelha nós temos 20 pontos. Então, vai ter que ter 10 pontos pra cá e 10 pontos pra esse lado. Eu vou colocar a orelha dessa forma aqui, ó. Ó, vou colocar ela assim, ó. Então, eu vou ter que pegar 10 pontos aqui e 10 pontos aqui, pra juntar certinho. Como que eu faço sempre, ó? Eu estico um pouquinho esse aqui, pra não escapar, né? Vou vir aqui, ó, vou pegar um pontinho daqui, vou pegar esse ponto, vou dar uma apertadinha e vou laçar aqui, ó. Lembrando que esse não é o meu primeiro ponto para se encaixar com esse aqui. Então, eu vou vir pegar esse ponto, próximo ponto aqui, ó. Ó, esse foi o que eu peguei aqui da laçadinha, ó. Então, vou vir pegar esse próximo ponto, que vai ser meu primeiro ponto. Então, vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, fiz um ponto aqui. Eu tenho que ter 10, ó. 1,
2, 3, sempre pegando um daqui e um de lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e meu 10º ponto. Ó, vou olhar bem certinho, pegar meu 10º ponto aqui. O que a gente tá fazendo aqui é uma costura, só que fazendo com agulha de crochê, ao invés de fazer com agulha de costura mesmo. Aqui agora vai ser o meinho onde a gente vai fazer a divisão da orelha. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou pegar a outra orelha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa, ó. Vou dividir ela no meio aqui, ó. E vou costurar ela aqui, da mesma forma que eu fiz, ó. Vou esticar um pouquinho, vou pegar o primeiro pontinho aqui. Vou entrar no ponto. Aí, eu vou vir pegar o meu primeiro ponto para começar a contar os 10 pontos. Então, vou pegar, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu começo a contar, ó. Já conto com esse com 1. Então, ó, fiz 10 pontos. Então, aqui eu fiz 10 pontos. Aí, aqui eu fiz mais 10 com a orelhinha. Aí, aqui eu fiz 4 pontos, aqui 10. E agora, aqui me sobrou 10 pontos baixos. Ó, sempre cuida onde vai pegar o pontinho, ó. Foi aqui que eu terminei. Então, eu tenho que pegar o próximo ponto, pra poder fechar certinho a contagem de ponto. Ó, fiz 10 pontos aqui, então, no total aqui, eu tinha 44 pontos. Então, eu finalizei com 44, porque, ó, aqui eu fiz 10 pontos, aqui mais 10 dá 20, aqui mais 10, 30, aqui mais 10, 40, e aqui 4, que dá o total de 44 pontos. Agora, a gente vai fazer o outro lado aqui da orelha, ó. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 10 pontos baixos. Fiz 10 pontos baixos. Agora que a gente vai pegar 10 pontos aqui desse lado da orelha aqui. Aqui tem um detalhe que talvez vocês se percam na hora da contagem. Lembra que a gente fez o ponto baixíssimo aqui? Esse ponto baixíssimo, ele pode atrapalhar para fazer a contagem. O que que vocês fazem? Talvez ao invés de vocês contarem daqui para cá, comece a contar aqui da onde você fechou, ó. Começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, meu ponto baixíssimo tá aqui. 6. Eu preciso inteirar 10, 6. Então, eu vou contar aqui onde eu terminei, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai dar bem no meio aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixíssimo para fechar os 10 pontos aqui. Então, eu vou pegar aqui 4 e mais 6 aqui, contando que eu tenho que colocar no meio aqui do meu ponto baixíssimo, para fechar 10 pontos. Ó, fiz 4. 2, 3, ó, vai dar bem no meio aqui o meu quarto ponto, ó. Pra ele fechar meu ponto, meus 10 pontos aqui. Ó, vou pegar bem no meio aqui do ponto baixíssimo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Então, fechou aqui os meus pontos. Ó, que daí ele vai ficar certinho aqui a hora que eu erguer.
Aqui eu vou fazer os 4 pontos no meio. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui onde tá o ponto baixíssimo aqui que eu fiz, ó. Eu vou pegar no meio aqui para poder fechar os 10 pontos. E agora eu vou fazer 10 pontos aqui. Ó, então, fechei aqui com 44 pontos novamente. Agora, aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer 44 pontos, ponto sobre ponto. Aí, a gente vai colocar o olho. Ó, então, eu finalizei aqui a minha carreira com mais 44 pontos. Aqui, eu não vou passar o velcro já, para mostrar para vocês como que a gente vai colocar os olhos aqui, tá? Depois que a gente medir certinho e colocar os olhos, aí porque fica muito, para algumas pessoas é muito difícil colocar o olho quando a gente já passa o velcro aqui, aí fica muito difícil para fazer a contagem. Então, eu vou mostrar para vocês que também dá para passar o velcro colocando já o olho, deixando ele prontinho. Aí é só cuidar o olho, que nem eu já falei em outros vídeos, segura bem certinho, eu passo uma fita para não riscar o olhinho. Ó, então a gente vai colocar os olhos. Os olhos a gente vai ter que cuidar agora na posição que a gente vai colocar. Então, gente, agora para colocar o olhinho aqui, eu não travei aqui, só deixei assim pra gente ter, pra vocês terem uma ideia de aonde que é que a gente vai colocar os olhos certinho. Para os olhos, eu vou colocar entre a carreira 9 e 10. Então, vou vir contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, é entre essa e essa, ó. Coloquei no meio aqui, ó. Ó, aqui tá manchado de azul, gente, porque esse olho está soltando tinta. Não gostei desse olho, ó, solta tinta. Se eu tivesse trabalhando no branco ou com algum outro que eu não fosse desfiar, que depois dele sumisse, eu teria que lavar essa parte aqui para depois entregar para cliente, ó. Que horrível, ó. Eu tinha feito uma contagem, daí não gostei, aí troquei e saiu tinta aqui, ó, desse olho. O outro que eu coloquei no outro gatinho também saiu tinta. Ó, como fica bem azul, não sei se vocês conseguem ver. Então, aqui, eu vou ter que colocar esse olho aqui na mesma direção que esse. Não contem daqui pra cá. Por quê? Vocês sempre têm que contar o primeiro olho. Pro segundo olho, vocês sempre vêm na mesma direção, não trave antes de colocar os dois olhos. Primeiro, meça certinho os olhos para depois colocar a trava. Ó, vocês vão vir na mesma direção aqui, ó, e colocar o outro olho. Por quê? Porque como nós trabalhamos em aspiral, talvez se você contar daqui pra cá, ele não vai sair na mesma carreira. O olho vai ficar torto. Então, você tem que pegar e contar daqui pra cá, e daí, quando você voltar pra cá, você vem na mesma direção aqui, aonde tá o primeiro olho, pra não dar problema de ficar torto esse outro olho. Porque, às vezes, se você conta, ele vai dar um pouquinho mais pra baixo. Aí, o que vai acontecer? O olho vai ficar aqui embaixo e o outro vai ficar lá em cima. Então, vem sempre na mesma direção, ó, do outro. Distanciamento, como que vocês vão fazer o distanciamento? Que é o que a maioria das pessoas se perde no distanciamento. Normalmente, a gente coloca a distância de 10 pontos, 8 pontos. Como que vocês vão fazer essa contagem? Eu, pelo menos, faço da seguinte forma. Ó, eu coloco os olhinhos primeiro e aperto eles aqui, ó. Então, eu vou fazer esse distanciamento aqui, ó.
do meu meio, ó. Quanto que tem no meio aqui, tá? Então, ó, no meio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, mas esse aqui eu não vou contar. Então, eu tenho 7 pontos. Ó, apertei os dois olhos, eu vou ter um distanciamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ou o que vocês podem fazer é, como ele tá no meio aqui, ó. Como ele tá no meio aqui, ó, desse ponto, vocês podem contar pelos pontinhos, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7. Aonde que tá o outro, ó? 7, 8. No nono, aqui que eu vou colocar a minha outra... Vou colocar o outro olho. Então, no nono ponto aqui, no nono buraquinho, eu vou vir colocar aqui o meu olhinho aqui, a trava, né? Então, no nono aqui, ó, eu vou colocar o outro olho. Se vocês forem contar dessa forma que eu contei. Se não, vai ser aqui, vocês contando os pontos, vai ser 7 de distância. Ou então, conta os buraquinhos, que eu acho mais fácil vocês contarem os buraquinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9, no buraquinho 9 aqui, você vai colocar outra trava, que é na mesma direção que esse aqui. Tá bom? Então, acho que vocês entenderam. Não sei se vocês conseguiram entender dessa forma que eu falei, mas eu acho mais fácil. Então, agora aqui eu vou travar os olhos, vi que tá tudo certinho aqui, né? Então, eu vou pôr a trava. Ó. Agora, eu vou vir do outro lado e vou pôr a outra trava aqui. Ó, sempre dá uma olhadinha, ver se tá bem certinho, tá bem apertado o olhinho. Ó, vou dar uma viradinha aqui certinho. Como vocês sabem, como as pessoas já me acompanham, eu gosto de queimar aqui para ter certeza que esse olho não vai cair. Então, vou vir aqui, vou dar uma queimadinha na ponta. Ó, amassei aqui, vou vir do outro lado, vou queimar também. Queimar mais um pouquinho. Ó, então, ficou bem amassadinho. Consegui travar bem aqui o olho para não escapar. Viro aqui. Ficou assim. Agora, se o olho dá uma viradinha, vocês veem, vocês conseguem dar uma ajeitadinha ainda, tá? Mesmo com a trava. Então, agora aqui que a gente já colocou os olhos, nós vamos dar continuidade aqui fazendo a carreira. Nós fizemos 44 pontos. Agora, a gente vai começar a diminuir as carreiras. Como que eu vou fazer aqui? Nessa carreira aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, eu vou diminuir 7 vezes, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer 7 vezes isso. Ó, então, aqui eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. No final aqui, eu fiquei com 2 pontos baixos. No total dessa carreira, eu fiquei com 37 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 37 pontos.
Finalizei aqui a minha carreira com 37 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, ó, fiz 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. No final da carreira, me sobrou 2 pontos baixos. No total dessa carreira, eu fiquei com 30 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, ó, fiquei aqui no final, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição, e no final me sobrou 2 pontos baixos. No total aqui dessa carreira, eu fiquei com 23 pontos. Aqui já dá para começar a encher. Não precisa encher muito aqui em cima, porque fica muito difícil para trabalhar a rodada. Então, vai enchendo aos poucos. Conforme for subindo, já vai enchendo. Agora aqui, essa próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos, uma diminuição. E agora, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vai ser até o final da carreira. Finalizei, então, aqui 6 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 20 pontos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, uma diminuição. E vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Aqui nessa carreira, eu fiquei com 17 pontos. Meu fio guia acabou aqui, eu vou pegar um marcador aqui para mim poder marcar minha carreira. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 17 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. E aqui eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Aqui nessa carreira eu fiquei com 14 pontos. Agora eu começo a encher aqui novamente. Deixa eu tirar aqui meu marcador. Por aqui. Pra não escapar o fio. Pra não escapar o ponto. Ó, na hora de encher, vocês têm que encher até vocês verem que não abriu os pontos. Quando começa a abrir os pontos, vocês parem de encher. Quanto mais vocês enchem, mais os pontos vão abrir. Então, agora aqui eu fiquei com 14 pontos. Então, aqui eu vou fazer 7 diminuições.
eu vou ficar com 7 pontos. Então, vou fazer 7 diminuições aqui para poder fechar a minha carreira. Ó, fechei aqui, fiz 7 diminuições, vou tirar aqui um fio. Não precisa deixar um fio grande, porque aqui a gente não vai costurar a partir daqui. A gente vai costurar a partir do corpo. E agora, vou fechar aqui com um círculo mágico inverso. Ver se tá tudo certinho, ó, antes de fechar, se os olhos estão certinho, a orelha, tudo. Vou apertar, vou esconder esse fio aqui. Vou fazer um nozinho bem discreto aqui, que eu gosto de fazer. Vou esconder bem esse fio pra dentro da fibra, porque a hora que eu passar o velcro, que ele fica muito na pontinha, ele vai acabar saindo pra fora. Se ele ficar muito superficial em cima, então eu tenho que jogar bem pra dentro da fibra. Ó, então, aqui tá pronto o roxinho. Agora, a gente vai fazer aqui o nariz e mais os detalhezinhos que tem aqui pra gente fazer o formato do narizinho, né? Pra ficar certinho, moldar, empurrar um pouquinho os olhinhos. Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui de aprofundar os olhos e fazer o narizinho. Então, aqui, ó, antes da gente colocar o narizinho, fazer o nariz, nós vamos afundar esses olhos aqui, ó. Que eu preciso que ele fique com esse efeito. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha com um pedaço da linha da mesma cor que eu tô fazendo o gatinho. Vou vir aqui por trás, ó. Vou sair aqui na lateral do olho. Quero pegar um ponto inteiro. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou pegar aqui, ó. Você pega bem na linha aqui do ladinho. Venho aqui, ó. Vou jogar. Deixar um fiozinho aqui pra mim amarrar depois. Ó, puxar aqui, aqui eu deixo, ó. Venho aqui, ó, vou trazer ele pra baixo. Ele tem que entrar aqui dentro. Deixa eu puxar aqui, senão ele vai escapar, ó. Ele tem que entrar aqui embaixo do olho, ó. Então, vou vir do outro ladinho aqui, ó. Pode ser que às vezes a trava um pouquinho atrapalha. Aí, você joga um pouquinho pro outro lado. Se a trava atrapalhar. E vou jogar lá no mesmo buraquinho aonde eu saí com esse aqui, ó. Vou ter que jogar no mesmo buraco. Pra depois, quando eu amarrar e puxar, ele não ficar com efeito repuxado. Então, eu vou colocar no mesmo buraquinho, ó. Tá no mesmo buraco os dois agora. O que que eu faço, ó? Eu venho aqui, ó, e vou puxar ele pra trás aqui, ó. Eu quero esse efeito, ó. Então, eu vou puxar ele pra trás. Não precisa puxar muito, 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 mas não deixa frouxo. Senão, ele não vai dar o efeito que eu preciso aqui. Então, vou amarrar aqui, vou fazer um nozinho. Você tem que cuidar, ó, tá batendo o olhinho aqui, ó. Tem que cuidar, porque às vezes começa a bater, ele risca o olho.
Ó, sempre dou uma olhada pra ver se fez o efeito que eu preciso, ó. Que tem que cuidar pra não arrebentar o fio também, senão tem que começar tudo de novo. Ó, então, agora eu tiro, corto esse pedacinho aqui e jogo pra dentro. Ó, joguei pra dentro, não repuxou porque eu coloquei no mesmo buraco. Ó, fez o efeito aqui que eu preciso. Agora, eu vou fazer com esse mesmo olho aqui a mesma coisa. Vou cortar um pedaço de fio. Vou pôr aqui na minha agulha. Eu gosto de usar essas agulhas grandes aqui, que fica mais fácil do que as pequenas, para poder passar ultrapassar, né, o amigurumi. Ó, vou vir aqui, ó, na mesma posição que eu fiz esse. Opa, desculpa, gente, começa por aqui, por trás, ó, venho na mesma posição da onde eu afundei e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer lá por baixo, ó, passar aqui, dou uma segurada aqui para não escapar. E aqui, ó, vou passar por baixo, vou segurar aqui atrás, ó. Vou passar por baixo aqui do olho e vou vir aqui, ó, do outro lado e vou lá no mesmo buraquinho onde que eu coloquei o meu fio. E vou puxar os dois aqui pra poder fazer o efeito aqui do olho, ó. Puxo o outro aqui também. Ó, lembrando que eles têm que ficar iguais. Se repuxar muito um e não repuxar o outro, eles ficam diferentes. Vem aqui e coloco essa linha pra dentro. Ó, ficou assim. Só que eu quero ele bem mais marcado. Eu quero que o nariz fique bem marcadinho aqui, ó, tá? Eu quero que o nariz fique saliente do gatinho, pra a hora que eu colocar aqui o narizinho na focinha dele aqui, ele fique bem marcadinho. Então, agora, eu vou fazer mais uma marcação aqui. Pegar novamente a minha agulha e a minha linha, pode ser um pedaço também. Ó, então, eu vou pegar aqui, ó, vou passar de um lado pro outro aqui, ó. Vou pegar na ponta aqui, ó, do olho, vou jogar lá pro outro lado. Aí, vou pegar aqui, ó, vou pegar um pontinho extra aqui e vou jogar lá do outro lado aqui, ó. Ó, aqui. E agora, eu faço isso aqui, ó, eu puxo, ó, porque eu quero que marque bem aqui o narizinho. Aí, agora aqui, eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho aqui. Ó. Achei muito grande o fio, deixa eu cortar um pouquinho aqui pra poder fazer o nó. Ó, aqui pra esconder, ó, eu vou jogar pra dentro esses dois pedaços de fio aqui, eu vou jogar eles pra dentro pra não aparecer. Ó, como ele tem que ficar o narizinho, tá?
Aí depois vocês ajeitam o olhinho aqui. Se vocês querem o olhinho mais fundo, vocês vêm de novo, novamente por aqui. E daí faz pro lado de cima. Aqui eu fiz por baixo, aí faz por cima. E dá mais uma puxada. Ele vai repuxar um pouquinho mais pra dentro o olho do gatinho, tá? Aí aqui vocês vão ajeitando, ó. Pra ele ficar certinho o narizinho aqui do gato. Narizinho com o olho. Isso aí é só jeito mesmo. Então, agora eu vou esconder esse fio aqui, eu vou colocar ele pra dentro, tá? Vou pegar os dois aqui. Vocês viram, gente? Eu não trabalho com uma agulha só. Eu sei que teve gente que me perguntou sobre agulha, que agulha que eu uso pra costurar. Gente, eu uso várias. Olha aqui, ó, no tanto que eu tenho um monte de agulhas aqui, ó. E tenho mais outras guardadas. Então, assim, eu vou usando conforme eu tenho elas ali, eu vou usando conforme eu vou fazendo o amigurumi, eu vou usando elas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir entrar aqui, ó, aonde eu fiz um nó. E vou sair em outro lado aqui, só pra esconder esse fio aqui, ó. Ó, ele nem quase aparece aqui, ó. Vou empurrar, vou puxar um pouquinho mais com a minha agulha aqui. Pra ele ficar bem escondido esse fio. E coloco, eu sempre escondo entre a fibra, eu sempre jogo pra dentro da fibra. Então, ficou assim, ó. Agora aqui a gente vai fazer o narizinho, né? Aqui a gente fez a focinha, agora a gente vai fazer o narizinho aqui, ó, do gatinho. Pro narizinho, eu vou usar o marrom mesmo, tá? O marrom que eu fiz a orelha. Gente, não precisa ser exatamente com fio fino. Eu gosto de trabalhar com fio fino também. Mas aqui, pra quem não tem, gente, vocês podem fazer o seguinte, ó. Abre aqui, ó, o fio que vocês estão usando. Fora, assim, se for o balão, se for o... porque outros fios de 100% algodão você não consegue abrir. Eu creio que não. Ó, então aqui eu vou dividir ele em dois, ó. Tem 4 fios aqui, certo? Então eu vou dividir ele, ó. 2 para cada lado. Que ele vai ficar assim, ó. Já tem um separado aqui, ó. Ó. Eu tirei um tamanho razoável para que eu consiga fazer o nariz. Pro nariz, eu gosto de usar essa agulha um pouquinho mais fina, tá? Não sei a numeração dessa agulha, gente. Eu sei que, ó, essa é a diferença, ó. Acho que ela é intermediária de uma outra que eu tenho também, que eu não sei onde ela está. Mas eu acho que ela é intermediária dela. Porque dessa pequenininha eu tenho duas, ó. Eu tenho uma com ponta e uma sem ponta. Porque eu gosto muito de trabalhar elas para fazer coisas pequenas, tipo o nariz, às vezes as patinhas. Então eu gosto de usar uma agulha menor. Então agora eu vou pôr aqui a minha linha na agulha. E agora aqui a gente vai fazer o narizinho. Ó, como que eu vou fazer o nariz, ó? Então, eu vou fazer nessa parte aqui. Por quê? O narizinho, eu vou desfiar também. A hora que eu for passar o velcro, eu quero que ele dê uma tonalidade aqui nessa parte do nariz. Que nem eu fiz com o gatinho branco. Se alguém me segue lá no Instagram, viu que ficou manchadinho o narizinho o branco que eu fiz para cliente, porque ele tinha o narizinho manchado. E esse aqui eu também vou manchar o narizinho, deixar o narizinho manchadinho. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou vir no meio do ponto aqui. Ó, e vou fazer mais ou menos uma medição que eu gosto de tirar pelo olhinho, ó. Faz o olhinho aqui, ó, e eu vou jogar aqui, ó. Pra ver se vai dar na mesma direção do outro olho, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer isso aqui, tá? Ó, então, olhem como que eu fiz, ó. Eu saí aqui no meio, entrei nesse aqui na mesma posição do olho, pulei
Um, dois, ou os buraquinhos, ó. Um, dois, vim no terceiro aqui, que deu na mesma direção desse olhinho. E vou aqui, bordar aqui e encher esse narizinho aqui, ó. Então, ó, aí agora eu vou preencher. Se caso alguém preencher e viu que não, que ficou folguinha, vocês podem usar como eu sempre falei pra vocês, ó. Use uma caneta de tinta permanente, ou então tem aquelas tintas de tecido que vem em caneta. E marca ali onde vocês não conseguirem cobrir. Então, agora aqui eu vou preencher meu narizinho, vou preencher o narizinho do gatinho. Aí eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer em seguida, tá? Então, agora é só ir preenchendo. Ó, então aqui, ó, preenchi o narizinho. Aí agora eu voltei no meio, eu fiz umas voltinhas para cá, ó, ao contrário. Voltei aqui no meio, agora eu vou fazer uma marcação da boquinha aqui do gatinho, tá? Então, eu marco aqui, ó, certinho no meio, ó, e escondo esse fio. Tem que esconder bem o fio, porque como eu vou passar o velcro aqui, na hora que eu passar o velcro, ele vai puxar esses fios aqui. Então, tem que esconder muito bem por dentro da fibra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que depois dá trabalho para vocês refazerem de novo. Para quem quiser deixar para fazer a boquinha depois que colocar, que puxar aqui, também não tem problema. Eu vou fazer porque eu quero dar um detalhezinho que vocês vão ver depois. Por isso que eu já coloquei. Ó, então, aqui ficou a carinha do gatinho. Aí, agora, nós vamos fazer a transformação aqui. Pra quem quiser o narizinho mais manchadinho, aí faz um pouquinho mais pra cima aqui, essa parte do marrom. Vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso. Então, aqui tá pronto a cabecinha. Agora, a gente vai começar a usar o velcro. Então, o velcro, gente... Para quem ainda tá chegando agora, eu uso o velcro para desfiar os meus amigurumi. Eu uso essa parte mais áspera do velcro. Esse velcro que eu uso é o velcro largo, ele não é o fino. Esse aqui ele tem 5 centímetros, é o mais largo. Pode usar o fino? Pode, mas eu acho que o fino ele dá um pouquinho mais de trabalho para puxar. E o largo ele é mais rápido o processo de puxar. O velcro, ele não tem segredo, gente, ó, você coloca já na peça, ele por si só, ele já começa a puxar aqui a linha, né? Já começa a puxar do teu fio, então ele já começa, ó, a ficar peludinho. Aqui, como a gente tá usando os olhinhos, eu vou mostrar o que eu faço quando eu faço dessa forma. Eu pego um pedacinho aqui, ó, pode ser de fita durex ou outra, qualquer fita que vocês tiverem, é só para não riscar os olhos. Porque conforme a gente vai passando ali, o velcro vai começar a passar e vai riscar o olhinho aqui, ó. Então, o que eu faço, ó? Vem aqui e protege. Só que lembre que ele tem que ficar certinho no olho, porque senão você não consegue desfiar certinho aonde tá o olhinho. Se caso alguém não tiver fita, o que você pode fazer, ó? Vem aqui com o teu dedo e protege o olhinho e começa a desfiar, ó. Pra quem não tem a fita adesiva, pega, segura, né? Primeiro desfia um ladinho, cuidado para não riscar o outro, depois vem e passa no outro, ó. Aqui, gente, eu vou começar a puxar o narizinho que eu falei pra vocês, que eu vou deixar ele com o narizinho manchado, ó.
ó. Então, eu vou puxar o narizinho aqui. Essa parte de cima vai ficar peludinha para poder dar todo o efeito no gatinho que eu quero. Então, ó, como que eu faço com o velcro? Eu vou tanto para cima quanto para baixo. Quanto mais eu passar o velcro, mais vai ficar peludo aqui o meu trabalho. Ó. Por isso que eu falei, se vocês querem um pouquinho mais manchado para cima, joga o marrom um pouco mais para cima. Ó, e quando vocês forem passar aqui, ó, na pontinha, ó, passa devagar, não precisa ter pressa. Ó, então, quanto mais eu puxar, mais peludo ele vai ficar. Então, eu vou passar aqui o velcro, ó, em tudo, ó. Na orelha, todinho no rosto do gatinho aqui. Então, eu vou passar cuidando aqui o olhinho e daí eu volto pra mostrar pra vocês como que é que ficou. Não tem segredo, gente, ó, é só passar o velcro. Vai passando, só cuida pra não riscar o olhinho. E aqui também, ó, no narizinho pra dar o efeito que eu preciso da frente aqui do gatinho, tá? Então, eu vou terminar de desfiar o meu aqui, ó. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, quando a gente passa aqui, ó. Passem devagar, gente, ó. Aqui, ó. Não tenha pressa pra fazer o teu amigurumi. Ó. O importante é que ele saia muito bem feito, muito bem feito. O teu trabalho tem que sair bem feito. Não importa o tempo que você leve. Ó. Aí, aqui a gente vai passando delicadamente, vai passando, até ver que ele fez bastante pelinho mesmo, ó. Ó, pode ver, ó, quanto mais eu passo, mais pelinho ele faz. E se eu vir contra e voltar de novo, mais pelo ele vai fazer. O segredo do velcro é isso, é tanto de um lado do outro, ó. Então, eu vou terminar de desfiar o meu e volto aqui. Então, ó, gente, como é que ficou? Aqui, que nem eu falei pra vocês, se vocês querem ele um pouquinho mais aqui, vocês vão colocando cores. Coloca o marrom um pouquinho mais pra cima. Aqui, o que que eu gosto de fazer, ó. Quanto mais você desfia, mais desfiado ele vai ficar. O que que eu uso, que eu passo um pouquinho na minha mão, é gel, tá, gente? Eu uso gel, qualquer um, não precisa ser esse brilho molhado, mas ele não pode ser de cor, ele tem que ser transparente. Então, o que que eu venho com o gel aqui, ó? Eu puxo, depois que eu desfiei aqui, ó, eu venho e passo um pouquinho na minha mão e vou passando só pra sentar bem os pelinhos. Aí, depois que você desfiou bem, aí depois que eu venho com a escovinha, gente, eu só utilizo essa escovinha pra pentear, eu não uso pra rasquear, tá? Porque eu acho que ela agride demais o fio e desfia demais, e eu acho que o velcro é a melhor, melhor, assim, na minha opinião, tá? Aí vocês me dizem aí o que vocês gostaram dessa técnica que eu faço. Eu faço essa técnica, a gente faz muito tempo. Eu tenho vários bichinhos lá no meu Instagram que são peludinhos, eu sempre usei velcro. Ó, o narizinho aqui, ó. O que que eu fiz, ó? Foi aquele marrom que eu usei, ele se misturou. Ó, ele se misturou com a cor cru. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, eu falei pra vocês, se caso alguém quiser utilizar, ó. Essa aqui é agulha de feltragem, tá? O que que eu faço com a agulha de feltragem? Já tem alguns vídeos meus aí que eu utilizo agulha de feltragem. Eu só venho pra desenhar bem certinho o narizinho dele aqui, ó. Eu faço o contorno do narizinho. Eu venho contornando aqui, ó, o narizinho pra ele ficar mais bonitinho. Mas isso aqui, gente, é só se alguém quiser fazer, não é obrigada, tá? Eu vou desenhando, tipo aqui o narizinho, aonde que tá o formato, ó.
E venho com a minha agulha de feltragem aqui, ó, trabalhando, empurrando. Ela é um pouquinho mais difícil, porque aqui a gente não tá trabalhando exatamente com a linha de feltragem, né? Então, é com crochê. Então, eu venho aqui só mesmo pra trabalhar o narizinho. Aí, ele vai assentando, ele vai fazendo o contorno certinho do narizinho. Ó, eu vou trabalhando aqui ao redor, ó, pra fazer o desenho mesmo do narizinho. Aí, aqui também, ó, o que que eu faço? Eu vou afundando aqui. Pra fazer o desenho bem certinho aqui, ó, da boquinha. É um trabalho muito delicado, gente, muito delicado mesmo. Vou empurrando devagar, porque essas agulhas, elas quebram muito rápido mesmo. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui, ó. Aí, se vocês me perguntarem, ah, como que é se a cliente for lavar? Gente, se a cliente for lavar, o que que vai acontecer? Os pelinhos vão ficar tudo... mesma coisa se fosse lavar alguma coisa de lã. Ela vai vir e vai pentear ele vai voltar o pelinho normal. Se caso a cliente não quiser lavar, vocês viram, tem um vídeo meu aí falando sobre sobre você não precisar ter que lavar o amigurumi. Você pega e passa o... Deixa eu colocar aqui, gente, porque eu preciso ter firmeza aqui pra poder fazer o desenho do nariz. Vocês viram que tem um vídeo meu aí que eu falo sobre o protetor de tecido? O protetor de tecido para usar no amigurumi, usar em bolsa, vocês podem usar. E daí oferece para cliente, ele tem durabilidade de 1 ano. A cliente não precisa estar lavando, se manchar, não mancha, se caso derramar alguma coisa. Ó. É como se eu estivesse desenhando fazendo a feltragem mesmo, tá? Lógico, de uma forma diferente, né? Que é o amigurumi. Ó, vai fazendo e vai olhando como vai ficando o narizinho, ó. Ele vai fazendo o formatinho certo do nariz. Então, eu venho aqui e venho desenhando. Vou empurrando devagar. Gente, não há necessidade, se alguém quiser fazer isso, não há necessidade de usar a agulha de feltragem. Isso aqui é só porque eu gosto, vocês sabem que eu sou um pouquinho detalhista e eu gosto muito de detalhes em amigurumi. E gosto de fazer coisas diferentes, então é mais por causa disso. Ó, então... Ó, aqui eu fiz, aí quanto mais vocês passarem, ó, quanto mais vocês passarem o velcro, mais peludo ele vai ficando, ó. Quanto mais eu passar, passa contra, ó, vem aqui, vai virando dos dois lados. Quanto mais eu passar o velcro, opa, não vai riscar aqui. Quanto mais eu passar o velcro, mais peludo o meu gatinho vai ficar. Ó, como puxa o pelinho. E é bom, gente, não agride, o velcro não agride aqui o teu amigurumi, a tua linha, que ela vai tirar superficial mesmo, tá?
Ó, então, meu gatinho, a cabeça ficou pronta, então a cabeça é assim. O corpo também a gente vai trabalhar todo fazendo pelinhos também. Então, nós vamos usar a mesma técnica, tá? Deixa eu arrumar aqui o narizinho. A gente vai usar a mesma técnica que a gente tá usando aqui pra fazer aqui o corpo. A gente vai usar, desfiar também com o velcro. Ó, então, aqui tá prontinho a cabeça. Aí, depois que vocês arrumam, vocês dão uma ajeitadinha. Aí, que nem eu falei pra vocês, pega um pouquinho, arruma o olhinho, né? Porque a gente vai mexendo, ele vai virando, às vezes. Dá uma viradinha um pouquinho. Aí, que nem eu falei pra vocês, pega um pouquinho de gel aqui, ó. Passa na mão de vocês. Só um pouquinho mesmo, ó. Esfrega na mão aqui, ó. E... Opa, aqui passei demais, mas ele seca. É só pra sentar mesmo, ó, os pelinhos. Vai passando delicadamente assim, ó. Só para os pelinhos ficarem legalzinho aqui na frente, ó. Eles assentarem certinho. Aí depois vocês vêm com a escovinha só pra escovar mesmo aqui, ó, o gatinho. Ó. Esse aqui é o detalhezinho que eu queria fazer no narizinho. Aí, lembrando, quanto mais passar o velcro, mais desfiado ele vai ficar. Então, aqui tá a cabeça, agora a gente vai fazer, nós vamos fazer o corpo. Então, nós vamos fazer todo ele pra depois a gente fazer a montagem, tá? Então, a cabecinha tá aqui. Já desfiei tudo como eu queria. Agora, a gente vai fazer o corpo.